E a Apple disponibilizou recentemente a atualização do iOS 17.4 e nesse vídeo a gente vai debater, na minha opinião, os 5 pontos principais que vieram junto aí com essa atualização, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise e vamos lá, começando já pelo primeiro ponto, tá? O primeiro ponto que não é tão significativo assim, mas acaba sendo também uma novidade interessante, que é a disponibilização aí de novos emojis. Então vocês estão vendo aí agora nessa tela os novos emojis, tá? Eu tô mostrando aí para vocês. Vocês vão ter os novos emojis unitários, que são o sim, o não, o cogumelo, o limão, a fênix, mais esses outros símbolos aí. E lá embaixo vocês vão ter também a disponibilização de novas variações desses emojis que já existiam. Então você pode perceber que essas variações incluem direções opostas. Você pode trabalhar com esses emojis aí da maneira que você bem entender nas suas mensagens, tá? Esse aí é um ponto que eu achei interessante destacar aqui. Lembrando que esses destaques aqui são a minha opinião. Se você acha que tem alguns outros destaques que também merecem atenção, é só deixar nos comentários aqui embaixo para a gente poder discutir esse papo. Beleza? Mas vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com uma atualização de um bug que acabava ocorrendo em alguns iPhones com relação ao Wi-Fi. Isso aí é uma correção de modem aqui para os seus iPhones, tá? Então, se você estava tendo algum problema de conectividade com relação ao Wi-Fi, é interessante que de cara você instale o iOS 17.4 para que possa haver essa correção desse bug que estava acontecendo com algumas pessoas aí. Beleza? Então isso aí vai acabar trazendo uma normalização para a conectividade com o Wi-Fi nos iPhones que estavam sofrendo esse tipo de problema, tá? E agora, indo já para o terceiro ponto, que na minha opinião é um dos mais importantes, se não o mais importante, a gente vai ter um outro ponto também que merece destaque, mas esse eu acho que do bolo aqui que a gente está falando é o mais interessante. Antes de falar, só vou pedir para você deixar aquele like aí, caso esteja curtindo esse tipo de vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade como essa que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Beleza? Mas vamos lá. A Apple acabou implementando mais algumas questões com relação à saúde da bateria, criando aí mais informações para a gente. Então agora a gente vai ter uma nova aba, uma nova opção. Antes aparecia só a parte de saúde da bateria e carregamento. Agora a gente vai ter saúde da bateria e otimização de carregamento de maneira separada, tá? Quando a gente clica agora em saúde da bateria, além da porcentagem que já existia nas versões anteriores do iOS, a gente vai ter também agora a informação sobre os ciclos da bateria. Então, vai mostrar ali pra gente quantas vezes o iPhone já foi recarregado, quantos ciclos de bateria a gente já gastou no nosso iPhone, tá? E a gente olhando ali um pouquinho mais para baixo, a gente tem agora também a informação sobre a data de fabricação do smartphone e também a data em que ele começou a ser utilizado. Tá? Vem aí o mês e o ano de quando o iPhone foi ativado pela primeira vez, foi utilizado pela primeira vez. São informações importantes, então agora a gente vai ter mais acesso ainda a informações do iPhone, mostrando ali pra gente alguns dados sensíveis a respeito da bateria dos nossos iPhones. Mas além disso, se você tem agora alguns dos iPhones da atual linha 15, você vai ver também ali em cima o sobre bateria e garantia. Se você clicar ali, vai abrir uma nova janela, onde vai mostrar para vocês algumas informações. Nessas informações, a Apple está falando para a gente que agora é preciso 1000 ciclos para que o iPhone da linha 15 comece a apresentar alguma perda de retenção de recarga na bateria, tá? Antes disso, a Apple sempre estabeleceu ali para a gente 500 ciclos. Agora ela está falando que são 1000 ciclos, mas isso só com relação à linha do iPhone 15, ou seja, as linhas anteriores, até agora a gente não tem essa novidade. Então a gente não sabe se isso vai ou não ser implementado ainda nas linhas anteriores. Isso só está valendo até então para a linha 15. Ou seja, você passa a ter uma durabilidade da bateria maior do que até então a gente tinha, com o dobro da durabilidade. Tá? Inclusive eu já fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, dedicado sobre isso aqui no canal. Se você ainda não conferiu, vai ter uma playlist aqui na descrição e no final desse vídeo só sobre iPhones para que você possa conferir. Beleza? Mas, de modo geral, é isso que a Apple está informando para a gente, tá? Então a gente ganhou aí
mais 500 ciclos até que a bateria do iPhone comece a apresentar essa perda de retenção de recarga. Inclusive, eu já vou pedir aqui para vocês comentarem aqui embaixo, caso eventualmente isso apareça aí nos seus iPhones, que são de linhas anteriores à linha atual 15 do iPhone, beleza? Só deixar nos comentários aqui caso apareça alguma novidade dessas aí para vocês também, beleza? Indo agora para o nosso quarto ponto, a Apple agora está liberando a possibilidade da gente baixar aplicativos fora da App Store, ou seja, a gente vai poder baixar aplicativos de outras lojas que não sejam só da App Store, tá? Mas calma lá que não adianta ficar muito feliz não, porque a Apple só está liberando esse recurso lá na União Europeia. Isso tem a ver com as regulamentações que eles impõem para a Apple, então a Apple só liberou isso lá para o pessoal da União Europeia. Inclusive, se alguém lá da União Europeia vier para fora, por exemplo, vier aqui para o Brasil e ficar muito tempo fora da União Europeia, parece que a Apple vai conseguir entender que ele está já um tempo X fora da União Europeia e vai fechar novamente o sistema para que você não possa ter acesso aos aplicativos que sejam de fora da App Store, tá? Você vai perder acesso, inclusive, aos aplicativos que você já tiver instalado, pelo que tudo indica, tá? Então fica aí essa questão. Não sabemos ainda se isso eventualmente vai ser liberado em mais regiões do mundo. Num primeiro momento, não. Só vai ficar restrito à União Europeia mesmo. E agora, indo para o nosso quinto e último ponto a ser considerado, na minha opinião, dentro dessas novidades aí do iOS 17.4, a gente tem aí a implementação ou o acréscimo de mais um ponto dentro dessa situação aí de segurança que a Apple já havia implementado no iOS 17.3, que é a proteção de dispositivo roubado. Do que se trata essa proteção, para quem ainda não sabe? Agora você consegue habilitar aqui uma opçãozinha, eu estou deixando passar algumas imagens aí para vocês, você consegue habilitar essa opção que acaba exigindo um adiamento de segurança. Como assim, Sandro? Por exemplo, se você precisar fazer qualquer alteração mais profunda ou mais drástica no seu iPhone, por exemplo, como resetar o seu iPhone, você, se tiver com essa opção habilitada, ele exigia a autenticação por Face ID, só que ele fazia uma programação de 1 hora. Ou seja, você só conseguia fazer de fato essa alteração mais profunda, mais drástica aqui no seu iPhone, ou mesmo resetar, daí a 1 hora. Ele primeiro ia fazer uma autenticação sua para ver se era você mesmo que estava ali, e aí ele começava a contar, fazer uma contagem regressiva de 1 hora. E só depois de 1 hora que você conseguia voltar, fazer novamente a autenticação via Face ID, e aí sim você dava seguimento na alteração que você quisesse, como é o caso do exemplo aqui, no caso do reset, tá? Do seu iPhone para os padrões de fábrica. Então isso aí já havia sido implementado no iOS 17.3. Só que qual é a novidade agora? Essa segurança só era pedida quando você estava fora dos seus locais familiares. O que é isso? A Apple, ela consegue identificar os locais que você mais tem acesso. Se você costuma ir muitas vezes a determinados lugares, a Apple entende que aqueles locais são familiares. Como é que ela consegue saber disso? Ela faz um rastreio através do iPhone. Então o iPhone consegue ver a sua localização e isso fica registrado no banco da Apple. Tá? Então, caso você estivesse fora dessa zona considerada familiar, era feito esse adiamento aí de 1 hora, onde você ia precisar esperar 1 hora passar para aí sim você fazer a alteração que você gostaria de fazer no seu iPhone, essa alteração que fosse mais drástica no seu iPhone. Tá? Agora apareceu um novo item. Antes, como eu disse para vocês, só era solicitado esse esquema quando você estava fora desses locais familiares. Agora, você tem a opção de habilitar sempre. Então, mesmo que você esteja nos locais familiares, considerados familiares, você também agora pode optar lá sempre, e aí, independente de onde você estiver, vai ser pedido esse adiamento de 1 hora para que você possa fazer essa alteração mais profunda no seu iPhone, tá? Então você ganhou agora essa camada de segurança, vamos dizer assim. Tá? Então, esses são os pontos principais. Aí vem a questão, mas Sandro, beleza, você falou tudo isso aí, mas e aí? Você acha que vale a pena fazer a atualização para o iOS 17.4? Eu acho que sim. Eu acho que, de modo geral, sempre é válido a gente fazer a atualização que a Apple disponibiliza para a gente, porque as atualizações, elas não vêm só para poder implementar novos recursos. Ela acaba também corrigindo vários bugs, acaba aumentando a segurança do aparelho. E o iOS 17 já está bem implementado, já está bem testado, vamos dizer assim. Então acho interessante sim você atualizar o seu iPhone
para o novo sistema, tá? Comenta aqui nos comentários para mim, fala para mim se você já atualizou, fala para mim o que você está achando aí, se está tendo um bom desempenho no seu iPhone. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye.